Apocalipse, capítulo 4. Este mundo está se tornando menor. E está um mundo mais inquieto. E também um mundo mais inseguro. Um escritor chamado Chesterton disse que o problema de não acreditar em Deus não é que o homem acabe não acreditando em nada. Disse ele que, infelizmente, é muito pior. É que o ser humano acaba acreditando em qualquer coisa. E nós vemos hoje um tempo em que as pessoas acreditam em coisas as mais absurdas. E o coração humano cresce manifestando todas as suas contradições. A gente nem consegue imaginar até onde o ser humano pode chegar. Chacinas, guerras, pedofilias, cultos aos demônios, ódios, uma decadência moral que nos choca, que nos sensibiliza. Aqui nós estamos diante de um livro muito extraordinário, o último livro da Bíblia. Ele é um livro de figuras, símbolos. Por isso a linguagem geralmente é assim, é semelhante a, tem a aparência de, para que através destes símbolos, dessas figuras, a gente consiga ter ideia de realidades elevadas e sublimes. O livro de Apocalipse está cheio de ideias, expressões, palavras e figuras da Bíblia. O solo deste livro é a própria Bíblia. O Antigo Testamento, inclusive, é citado, é mencionado, é referido em frases, expressões. A pessoa que conhece o Antigo Testamento conseguirá ver expressões que estão ali neste livro. Quando John Bunyan escreveu o livro Peregrino, ele coloca ali figuras, ideias, frases. Ele não diz, está assim no texto bíblico, mas quando a gente lê o livro, a gente se lembra do texto bíblico, a gente se lembra de ideias bíblicas, a gente se lembra de mensagens, de referências bíblicas, lendo aquele livro de uma grande alegoria. O Apocalipse é assim, ele está cheio de ideias bíblicas, de mensagem bíblica, de palavras bíblicas. E ele descreve especialmente esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Cristo já veio e sabemos que ele há de vir, conforme a promessa dele mesmo. Alguns, às vezes, tendem a fazer a leitura do Apocalipse como se fosse uma leitura linear, a saber, assim, como se fosse uma leitura em subsequência. Começa aqui, vai avançando, vai avançando. Mas o Apocalipse é uma literatura apocalíptica. E o que ele faz? Ele vai apresentando quadros, como se fossem narrativas paralelas. E ao final, esses quadros, essas histórias se entrelaçam. Aliás, há muitos filmes hoje assim, não é? Com histórias e narrativas paralelas, são como que subnarrações, que ao final essas histórias se entrelaçam. A melhor leitura do Apocalipse é assim, quadros que são colocados, janelas que são colocadas uma ao lado da outra, e que depois, quando nós as vemos por completo, elas se harmonizam numa grande imagem, num grande retrato. Como os jovens hoje estão mais acostumados com isso, porque eles usam Windows, que
são janelas, não é? O Sr. Gates ele planejou um tipo de aplicativo, de software, em que a pessoa pode ter uma janela aberta, outra janela aberta, várias janelas abertas. Isso funciona às vezes melhor para os jovens do que para nós, não é? Que estamos mais velhos. Várias janelas abertas, e ele consegue acompanhar e transitar por essas janelas e saber o que está acontecendo em cada uma. O Apocalipse são várias janelas que se abrem. Na primeira janela, no primeiro quadro, há um Cristo glorificado andando no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas, que nós já vimos um pouco sobre isto nos meses passados. E ali, nesse primeiro quadro, é descrita a realidade daquelas 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia. Cristo tem o conhecimento das suas igrejas, ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, mas a realidade das igrejas às vezes impressiona, porque em Sardes há descrença, há frieza, em Filadélfia há mornidão, há um pequeno grupo fiel. Lá em Antipas, os crentes estão sendo, lá em Esmirna, lá em Pérgamo, os crentes estão sendo perseguidos, e Antipas, fiel testemunha, morreu. A perseguição, o Império Romano, por conta do imperador, a mando do imperador, está perseguindo a igreja. E o próprio apóstolo João, que escreve o Apocalipse, que recebe essas visões, ele está exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Está exilado. E aí a grande pergunta que poderia surgir é: mas será que as coisas estão sob controle? Com esse tumulto, com esse mar revoltoso, com essas realidades tão díspares, diferentes das igrejas, com os crentes sendo perseguidos, o próprio João, os apóstolos, alguns já morreram, o apóstolo Paulo já morreu. Será que Deus está realmente no controle? É aí que vemos um segundo quadro que começa nesse capítulo 4. E os versos 1 e 2 dizem assim: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, aquela que está lá no capítulo 1, como voz de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. O Senhor fez assim: vamos levantar o olho, sobe para cá. Você agora já olhou a realidade das 7 igrejas, você já contemplou um cenário da história deste momento. Inclusive a Ásia Menor ficava ali como que de frente à ilha de Patmos, onde estava João. Mas agora o Senhor fala: sobe para aqui, eu vou te mostrar. E João em espírito lá está, e ele viu algo extraordinário. Ele viu um trono inabalável. Eis que o trono estava estabelecido no céu. Estava lá o trono, tranquilo e secular, estável, inabalável, grandioso, e sobre o trono um que estava assentado. Eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, governando, tranquilo, soberano,
com absoluto manejo de todas as coisas, como se fora um maestro de uma grande orquestra que não desafina, tudo sob controle. E a aparência gloriosa daquele que estava no trono, glória tem a ver com luz, luz, brilho, glória. Diz o verso 3, e esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto, à pedra de jaspe. Ele vai buscar agora ideias de coisas preciosas e que brilham, e que têm cor, e que têm fulgência, e que deslumbram. Então ele vai buscar aquilo que ele consegue lembrar, e ele diz, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Arco-íris lembra Noé, lembra pacto, lembra fidelidade de Deus, lembra aliança, e cores, e glória. E ao redor do trono há anciãos glorificados reinando, diz o verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Você tem o trono, ao redor você tem 24 outros tronos menores, e nesses 24 tronos se assentam 24 anciãos. A palavra no original aqui, do ancião, é presbítero, palavra que descreve aquele que é representante de uma dignidade, de uma comunidade, figuras revestidas de dignidade, representativas. E 24 logo lembra, no Antigo Testamento eram 12 patriarcas, no Novo Testamento são 12 apóstolos. E se eles são presbíteros, anciãos, representantes de dignidade, de comunidades, então eles representam este acervo do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, que estão ali sentados, reinando, governando, glorificados. Há uma glória neles também. Há um reinado neles também, porque eles têm coroas sobre as suas cabeças. E aí ao redor do trono a glória, a poder e a santidade, diz os versos 5 e 6. Do trono saem relâmpagos. A gente aqui em São José conhece bem porque o que é relâmpago, porque dizem que não há um lugar no Brasil que tenha tanto raio e relâmpago como São José. Na primeira vez que nós viemos para São José, nós chegamos aqui em março, final de fevereiro, início de março, houve uma tempestade aqui que a minha esposa quase entrou debaixo da cama de tanto raio e relâmpago. Aqui as pessoas ficam impressionadas, a gente nem sabe as razões. Há teorias, né? Há muitas teorias. Há relâmpagos. Mas ali é mais do que esta coisa, essa chuva de raios e relâmpagos de São José. É uma coisa assim, estrondosa. Há relâmpagos, vozes e trovões diante do trono. E aí duas coisas se destacam ali diante do trono. 7 Espíritos de Deus, como 7 tochas de fogo que queimam, que purificam, essa obra do Espírito de Deus que ilumina, que purifica, que santifica. E aí, no verso 6 diz que há diante do trono um mar de vidro. Não é assim que diz, não. É assim. Como um mar de vidro. Percebeu aí? Como um mar de vidro semelhante ao cristal, puro, transparente, imaculado, limpo.
E ao redor ali, e no meio, há 4 seres viventes. Esta é uma linguagem que vem de Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel estão esses 4 seres viventes lá, chamados eventualmente de querubins, diz os versos 6, parte final em diante. E no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Eles funcionam como vigias, como guardiões, assim, como sentinelas. E se um vigia dorme, não adianta nada. Se um vigia fica de olho fechado lá, não adianta nada. Não é verdade? Mas isso aqui não tem só 2 olhos, nós estamos cheios de olhos. Por trás, pela frente, vários olhos. Eles velam, não dormem, não dormitam, não tosquenejam. Velam. O primeiro ser, diz o verso 7, é semelhante a leão. O segundo é semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Esses seres que velam pelas coisas santas, retratados ali, prefigurados sobre a arca da aliança, ali no propiciatório, velando sobre o sangue, sobre o sacrifício. Tem característica de majestade, de força, de inteligência, de acuidade, precisão. Eles são seres que se completam. Não há atributo que lhes falta necessário para velarem e honrarem o trono. E ninguém chega ali. Ninguém pisa ali. É mais ou menos como você entrar num lugar e tem ali um segurança, e ele tem ali uns 2 metros, ele tem ali uns 140 quilos, e você chega e fala assim, quero entrar aí. E ele diz, que você não entra. Só que não é um sujeito assim. É uma coisa extraordinária. São 4 seres e eles velam. Porque tudo ali é sagrado, tudo é santo. Ninguém entra. Só aquele que for permitido entrar. Porque é santo, é separado, é imaculado. Eles têm o que é necessário para vigiar. Majestade, força, inteligência, acuidade, precisão. Eles têm como leão, novilho, o rosto de homem, a águia. E esses 4 seres viventes, diz o verso 8, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, isso é como lá em Isaías, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite. E sabe o que eles fazem? Eles proclamam. Eles proclamam dizendo assim, Santo, 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 tríplice, 3 vezes santo, Santíssimo, absolutamente separado, muito acima, Altíssimo, Santo, atributo que permeia todos os demais atributos de Deus, Santíssimo, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir, santidade, onipotência, eternidade. Santo, Todo-Poderoso, El Shaddai, eterno, sem princípio, nem fim, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. E aí, depois desses 4, tem os 24 anciãos, que são seres humanos, como nós, representando ali
esses presbíteros com suas coroas no trono, que lembram todo o povo de Deus, Antigo, Novo Testamento. Os mais remotos como Abel, os mais recentes como aquele que se converteu ontem, estão ali, representados por ele, por eles. Dizem os versos 10 e 11. Quando os seres viventes, a partir do 9, derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, prestem bem atenção porque eles são homens e nos representam, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Eles tiram a coroa, se jogam no chão, rosto no pó, colocam a coroa ali no chão, prostrados, e eles proclamam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criados. Eles depositam suas coroas, e se dobram, e reconhecem que o que está sentado no trono possui legítimo direito de governar sobre a sua criação, porque Ele é Criador de tudo. Sabe, irmãos e irmãs, você que nos visita, Deus é soberano sobre tudo. E se Ele não fosse soberano sobre tudo mais, então Ele não seria Deus. Mas Ele o trono dele está no céu e tudo faz como lhe agrada. Tudo está nas mãos dele. As coisas invisíveis e invisíveis. As coisas grandiosas em sua magnitude, as coisas pequeninas em sua minuciosidade. Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. A vontade, os corações dos homens. Ele domina sobre tudo. Ele não é como pensam os pagãos, pensavam os pagãos, que ele está em pé de igualdade com o mal, como se fosse assim, Deus e o diabo ali em pé de igualdade. Se for assim, Deus não é Deus, porque Ele é supremo. Ele diz lá ao maligno, lá no livro de Jó, você vai até aqui, dali para lá, você não passa, e o diabo obedece. Quando o Senhor Jesus estava ali diante dos espíritos malignos, eles pediam permissão. Eles ainda disseram: o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste aqui atormentar-nos antes do nosso tempo. Eles se sujeitam, eles ouvem, eles dobram-se, eles recuam ante o bramido do leão, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele inclina o coração de Ciro, ele dobra o joelho de Belsazar, ele coloca Nabucodonosor para apacentar-se das ervas do campo, ele endurece o coração de Faraó e ele o precipita no Mar Vermelho. Ele é soberano sobre todas as coisas. Você tem convicção nessa completa soberania de Deus? Você crê nisto? Será que Deus precisa levar você como João para ir lá e ver esse trono estável, firme? E a soberania do trono de Deus é parte da majestade de Deus. É vendo esse trono, o Senhor fica mais glorioso. Porque quando a gente ainda não crê nesse Deus totalmente soberano, o nosso Deus é pequeno demais. Esse é o problema dos ídolos dos homens. Porque o que é um ídolo?
O ídolo é um Deus criado à imagem soberana e imagem e semelhança dos homens. O que eram os deuses dos gregos e dos romanos? Senão deuses criados à sua própria imagem, projeções de suas próprias imagens. Nosso Deus não. Ele é um Deus elevado, altíssimo, inatingível, o alto e o sublime, que ainda assim, como diz o profeta, ele tem prazer em se reclinar e habitar com humilde, contrito de coração, que desce às profundezas, às regiões inferiores da terra, buscar pecadores como nós, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, é preciso lembrar que a realidade não se esgota naquilo que vemos. João viu 7 igrejas, as cartas descreviam a realidade das igrejas. Ele está ali, exilado, talvez naquela caverna que alguns dizem ter sido a sua residência, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. A igreja está sendo perseguida, alguns irmãos serão levados, alguns já foram queimados nas estacas lá em Roma para iluminar as ruas de Roma na época de Nero. Mas a realidade não se esgota naquilo que nós vemos. E o que hoje vemos, irmãos? Sinais. Pestes, guerra, perversidade, imoralidade, rebelião, cinismo, escárnio, decadência moral, falência das instituições. As pessoas enchem a boca e blasfemam da santidade de Deus. As pessoas blasfemam do Filho com uma insolência, sem nenhum temor. Mas como no primeiro capítulo de Jó, a gente precisa ir lá para cima e ver o que está acontecendo nesse mundo espiritual, nessa realidade que os nossos olhos não veem, mas que são parte das nossas convicções de fé. Porque o que é a fé? Se não a prova das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé você vê que a realidade não se esgota naquilo que nós vemos. Há um trono estabelecido no céu. O Senhor governa sobre tudo. Há uma realidade que permanece. Há uma âncora que não se mexe. Há uma verdade, há uma rocha dos séculos. E é preciso que nós lancemos por terra as nossas coroas. E com isso eu finalizo. Antigamente, na Idade Média e mesmo em Portugal e Espanha, durante a Idade Média também, mesmo o século XVI, XVII, todas as vezes que havia uma sucessão de um rei, as cortes se reuniam num determinado lugar. Se reuniram em Coimbra, se reuniram em Tomar, se reuniram em Portugal, em Lisboa. E quando as cortes se reuniam para proclamar o rei, vinha o rei, colocava-se ali, e os nobres vinham beijar-lhe a mão. Os senhores feudais vinham e beijavam a mão daquele que seria ascendido ao trono. No século XIV, em Portugal, houve uma crise sucessória. Porque o rei falecido não deixou o sucessor legítimo para ocupar o trono. E alguém sugeriu que a viúva, que não era lá exatamente uma pessoa que os portugueses admiravam por razões diversas, seria a rainha.
E vivia lá em Guarda, cidade da Beira, um homem chamado Dom Álvaro Gil Cabral, que era um senhor feudal. Na verdade, o pai dele foi quem realizou escondido o casamento de Dom Pedro com Dona Inês de Castro. É ele, Álvaro Gil Cabral, o trisavô, que nós chamamos tataravô de Pedro Álvares Cabral. E Dom Álvaro Gil não beijou a mão de Dona Leonor. Ele não aceitou que ela fosse, recusou-se a reconhecê-la como rainha. E aí o vizinho, espanhol, Dom João, espanhol, de olho no reino de Portugal, veio a Portugal com seu exército e disse a Dom Álvaro Gil Cabral: deixa agora, abandona o castelo de Guarda, abandona a fortificação, a fortaleza de Guarda. Ele não abandonou, porque ele tinha um compromisso irredutível com a causa lusitana, com a independência de Portugal. E ele disse: daqui não saímos. Ele tinha um compromisso com o mestre de Avis, Dom João. Enquanto Dom João não foi rei, ele não cedeu 1 milímetro. Até que lá em Coimbra ele pudesse então beijar as mãos de Dom João, que seria então Dom João I de Avis, da segunda dinastia portuguesa. Ele fez isto porque ele queria a independência de Portugal. Ele fez isso porque ele reconhecia como viável para ser rei apenas aquele português ali. Em um momento crítico, ele entendeu a importância de tomar uma posição firme e clara, mesmo que tivesse que pagar um preço alto por isso, que aliás ele pagou. Ouça bem, irmão. Você precisa decidir quem é o rei sobre a sua vida. Se é você mesmo ou se é Cristo. E você não pode beijar a mão de Cristo e do maligno ao mesmo tempo. Você não pode servir a 2 senhores. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Você precisa tomar posição em relação a Cristo e constituí-lo, e afirmá-lo, e reconhecê-lo, e proclamá-lo seu rei, e dobrar ali-se diante dele, e colocar por terra a sua coroa. A gente deve batalhar para que Cristo seja reconhecido como o único e soberano Rei sobre todos. Isso pode ser custoso, sabia? Isso pode custar a você na família, tomar posição em prol de Cristo. Isso pode custar na família. Alguns da família podem não compreender você. Isso pode trazer a você alguma dificuldade com amigos. Isso pode trazer a você algumas dificuldades no contexto, às vezes no trabalho. Algumas decisões que tomarmos a favor de Cristo podem nos custar muito. Mas eu queria dizer a você que vale a pena manter-se firme. Mantenha-se firme e beije o filho, como está escrito no Salmo 2. Beije o filho. Reconheça-o como seu Senhor e Rei absoluto. Beija a mão do filho, mãos perfuradas, mãos cravejadas no Calvário. Beija o filho.
E diga a Jesus Cristo: Tu és o meu Rei, eu estou aqui, nesse momento me sujeitando, me dobrando ao Senhor, minha vontade é sujeita ao Senhor, eu honro o Senhor, eu dou ação de graça ao Senhor, somente a Ti e ninguém mais. E faça como fizeram os nossos representantes anciãos, prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adora o que vive pelos séculos dos séculos e deposita as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, é tudo Teu. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O Senhor abençoe você com esta fé, com esta confiança, com esta obediência, com esta sujeição. Amém. Ó Deus, fortalece a nossa igreja. Esses são tempos difíceis. Os clamores do coração do homem estão gritando. O ser humano vai mostrando a realidade da sua alma, sua condição moral e espiritual. E não dá para confiar no ser humano. Nós precisamos confiar em Cristo Jesus, homem-Deus. Ajuda-nos, nosso Deus, a reconhecermos a soberania de Cristo sobre nossa vida e dizer: Senhor Jesus, o Senhor é o meu Rei e ninguém mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.